Boa noite a todos. Que a graça de Deus, a paz do Senhor possa estar em cada coração. Nós precisamos disso, precisamos da paz do Senhor. E para ter a paz do Senhor, nós precisamos estar no Senhor, né? Andando com Ele, para ter a paz com Ele, né? Mas hoje eu queria trazer uma palavra, onde eu procurei outras palavras, mas caí aqui, no monte, não é aqui, é aqui. No Sermão da Montanha. Aí não tinha jeito, eu passava no outro lugar e voltava ao Sermão da Montanha. Eu achava assim, o Sermão da Montanha, uma palavra tão tremenda para a vida nossa, para nossas vidas, porque, obrigado, irmão, nós sabemos assim que quando Moisés subiu o monte, ele trouxe a lei para o povo. Trouxe a lei de Moisés, Moisés trouxe a lei para o povo. Aí você percebe que Jesus também, ele subiu o monte e ele falou o Sermão da Montanha para nossas vidas. E a gente fica feliz de saber isso aí. Mas nós entendemos assim, que muitas vezes o Sermão da Montanha já é para mostrar para nós um pouco se nós estamos andando conforme o caráter que ele ministra, ou se não estamos andando, que nós vamos ainda andar nessa. Porque ele diz que ele levanta líder, levanta profeta, levanta pastores, levanta para querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que nós se aperfeiçoe nele, para que nós chegue na estatura de varão perfeito junto com ele. Aí por isso ele escreve, ele ministra o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha falou muito comigo, já falou muitas vezes. E essa vez eu estou lá olhando o que eu vou ministrar e caía no Sermão da Montanha. Porque nós sabemos que os discípulos de Jesus, eles chegam perto de Jesus, né? Então ele fala assim no início, já em Mateus 5, no versículo 1, ele começa falando, eu não sei se a menina vai botar ali. Então ele fala assim, Jesus, eu vou olhar aqui porque eu estou para cá, né? Se eu viro as costas para vocês, não quero fazer isso. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximasse dele os seus discípulos. Então, nós montando um cenário, nós montando na nossa mente, montando o que Jesus estava fazendo, que eu gosto de, quando eu leio a palavra, eu orei muito tempo assim, eu quero ler a palavra, mas quero ver Jesus falando comigo. Eu quero ter a certeza que Ele está falando comigo. Sabe, eu não quero só ler a palavra, mas eu quero ler e ver, entender que Jesus está falando. Sabe, que não é apenas uma palavra, mas Jesus está falando. E ele vê a montanha, ele vê a multidão, e ele sobe na montanha para falar. E a palavra diz que os seus discípulos chegaram perto. Mas ele fala essa palavra, ele fala assim para os discípulos dele. Mas o povo tudo recebia também. A multidão ouvia também. Então, mas se nota que tem dois povos. Tem a da multidão e tem os discípulos de Jesus. Naquela época não tinha microfone, né? Ele teve que subir no monte para falar. Então a gente nota assim, que hoje o pessoal que estão aqui são todos discípulos de Jesus. Porque estão chegando perto de Jesus, querendo ouvir de Jesus. A gente apenas está transmitindo uma palavra de Jesus. Mas, na verdade, nós estamos ouvindo Jesus falar conosco. E a gente nota que a multidão, qual é o motivo da multidão? Qual a motivação da multidão? Muitas vezes é curiosidade, não é verdade?
talvez a curiosidade, talvez a receber uma benção, receber para si, receber a curiosidade de ver também, porque aonde Jesus estava era um verdadeiro show, não é verdade? As pessoas entravam lá dentro de muleta, saíam com a muleta nas costas, né? Outras entravam cego, saíam enxergando. Então, realmente era era um show. Eu gostaria de, fosse onde tivesse, eu queria lá, né? E era assim que acontecia com a multidão. Mas se nota que os discípulos de Jesus ficavam perto. Os discípulos de Jesus vinham perto, porque os discípulos de Jesus não queriam só receber, ver o que estava acontecendo, se admirar do que estava acontecendo. Mas eles queriam ser igual ao Senhor. Eles queriam ser igual a Jesus, para eles também poder falar, para eles também poder pregar, para eles também poder curar em nome do Senhor. Então se nota assim, que há muita diferença da multidão e dos discípulos de Jesus. E nós estamos falando aqui que nós somos os discípulos de Jesus. E ele, falando ali, ele começa agora dizendo assim, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando fala pobre na nossa vida, ele diz bem-aventurado, né? Já pensou? Pobre, bem-aventurado. O pobre é um abençoado. Parece uma coisa... Já pensou em chegar na rua ali, passou um pobre da rua? Oh, bem-aventurado, abençoado que tu é pobre. Deus não está falando isso. Jesus está falando sobre pobre, para nós se desapegar das nossas coisas que nós temos e valorizar o Senhor da glória. Valorizar aquele que está ministrando. Valorizar aquele que está falando no Sermão da Montanha. Sabe, nós temos que usar nossas coisas que nós temos como se não tivesse. Nós precisamos das coisas, e Deus fala. Ele fala que Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Ele fala isso, Ele tem prazer que nós seja próspero. Ele tem prazer que nós tenha as coisas, mas que nós tenha 2 milhões na conta. Mas aquilo, o que é mais valoroso para mim, é o Senhor e a sua palavra. Aquilo que vale para nós, aquilo que é o maior valor para nós. Não é o meu carro, minha casa, minhas coisas. Eu vou usar enquanto eu posso, eu vou usar. Vai ser um tempo que eu não vou poder nem usar mais, né? E nós temos que já desapegar hoje. Hoje nós já temos que desapegar disso. Deus falou, Sermão da Montanha, e eu quero dizer para vocês, eu sou pobre. Dia que diz o gaúcho, quando bater as botas com os outros, né? Que ir para a sepultura, não levo nada. Tem uma palavra que diz louco, se essa noite perder tua alma, o que tem preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouro na terra e não é rico para com Deus. Então ele mostra assim, que nós temos que priorizar, dar a nossa atenção às coisas de Deus, à sua palavra, andar com Deus, saber que isso tem muito mais valor do que as nossas coisas. Apesar que nós precisamos de tudo, precisamos de andar. Eu precisei, para vir de Lages aqui, tem que ter carro para andar, tem que ter tudo, tem que ter de tudo, então nós temos que ter. E nós precisamos disso. Mas nós temos que desapegar disso e se apegar no Senhor da glória e na sua palavra. Nós temos que dar mais valor para as coisas. Existem muitas vozes na nossa cabeça. Existem vozes vozes humano. Por isso que diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Por quê? Porque há voz na nossa vida. Vou dar
uma experiênciazinha minha bem curtinha, dá para a gente entender bem. Eu sei que vocês estão entendendo, nós estamos entendendo bem, mas é só para nós pegar mais ainda. Esse dia foi na quinta-feira retrasada. Lá tem uma célula muito grande, e essa célula todo mês ela faz uma festinha para os aniversariantes daquele mês. Aí faz um churrasquinho, faz uma linguicinha, eles a repartem lá, mas aí canta os parabéns para aquelas pessoas do mês. E eu estava de aniversário também. E o líder está junto comigo, eu sempre ajudo. O líder sempre me chama lá, nós estamos juntos e tudo. Nesse dia me chamou. Eu vou? Claro que eu vou. Aí, de repente, nós temos uma célula em Urupema, e daí nós temos um grupo da célula, que ministra lá em Urupema. Porque lá eles não ministram ainda, só nós de lá. Daí, de repente, eu vi que ninguém podia ir em Urupema. E aí, qual é a voz que falava para mim, né? Uma voz dizia assim, vai lá no Urupema ministrar, que eles estão precisando. E outra voz dizia, vai no churrasquinho, imagina. Você veja como é que o Espírito fala. O Espírito falando para mim ir lá. A voz de Deus, a minha voz. Imagina, R$ 35 cada um ia pagar ali. E lá pagava 60 de gasolina para mim ir lá. E lá não tinha, o lanche era bem fraquinho. Como é que se obedece à voz de Deus? Como é que se obedece à voz do Espírito? A minha voz falava bem alto, minha voz. Nossa, minha voz dizia, mas os outros que vai, fulano que perca a aula, fulano que, vou ligar que eu não posso ir. Não tive coragem, botei ali. Eu posso ir. Para ter o governo, nós arrumei um companheiro para ir. Uma noite fria, fui sozinho. Porque eu quero obedecer à voz do Espírito. Sabe? É uma experiênciazinha assim para a gente entender que a voz do Espírito ela tem que ter mais ousadia em nossas vidas do que a nossa voz. A nossa voz diz assim, vai dormir, está tão frio, fica dormindo. Né? Nós precisamos obedecer à voz do Espírito. E a gente não pode ser, a gente tem que ser pobre nessa terra. Eu sou pobre. Tudo que eu tenho não vale quase nada. Comparado às coisas de Deus, a vida de Deus, comparado às coisas de Deus, comparado à sua palavra. Não tem nada mais valoroso do que as coisas de Deus. As coisas do Senhor, o irmão que falou recém aqui, falando que quando ele entendeu, Deus abençoou tremendamente. Por que Deus faz isso? Em Hebreus fala bem declarado, ele diz, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. Em outra palavra, ele diz assim, é aquele que recompensa tu estar na sua presença. Ele recompensa nós de estar na presença de Deus, de estar na presença do Senhor. O que melhor paga a nossa vida não é a Clabin. Vai pensar que é a Clabin que mais paga. O que melhor paga a nossa vida para trabalhar é o Senhor da glória. É Ele que paga a nós. Para nós estar na sua presença, para nós andar com Ele, é Ele que paga. Então nós somos pobres. Nós somos pobres porque nós valorizamos a graça de Deus. Nós valorizamos o Senhor da glória. Eu lembro que eu cresci assim no Evangelho. Estou falando do Evangelho, né? No Evangelho eu cresci assim. Mas eu cresci assim. Cresci fechando as portas do meu estabelecimento e saindo. Eu era Gideões. Talvez não tinha quem ministrasse, ligava para mim, eu fecho as portas e vou. Sabe? Nada, nunca me fez falta de nada. Te digo a verdade. Aí no 3, porque deles é o reino dos céus. O 4. Bem-aventurado os que choram, porque eles
serão consolados. Sabe, irmãos, aqui eu vou passar, não sei até onde nós vamos, porque é muito grande, mas eu quero ver se faço pelo menos um pedaço aí. Mas a gente fala assim, os que choram, porque serão consolados. Não vá pensar que é porque você teve uma perca na tua firma, ou isso e aquilo, e tu chorou, Deus vai te consolar. Não é nada disso. Nada disso. Deus consola aquele que chora suas misérias, aquele que chora para crescer em Deus, daquele que chora por causa de uma pessoa, daquele que chora para que o outro cresça, daquele que chora na sua presença, que precisa mudar e não consegue mudar. Esse Deus consola. Sabe, a Marisa está ali, a minha esposa, mas eu casei, dali 3 anos pegou fogo na minha casa. Vou contar uma historiazinha, não quero que vocês fiquem na imagem disso. Essa é a imagem que eu quero contar. E nós tínhamos vergonha, eu pelo menos, a Marisa não era tanto, mas eu tinha muita vergonha de dizer que eu era crente, porque eu tinha me convertido naquele tempo. Eu tinha vergonha dos vizinhos, agora eu sou crente. A capelinha vinha lá em casa. Aí eu disse para minha esposa, diga para essa mulher que leva a capelinha lá para frente, em outra casa, nem deixa aqui. E nós falamos, leva para frente lá, porque agora são crentes. Aí virou uma bagunça, os vizinhos, ninguém. Aí ficamos até meio, não intrigados, mas ninguém nem dizia Deus para nós direito. Quando pegou fogo na nossa casa. Pegou fogo na nossa casa e nós se vimos, eu e a minha esposa, sentados numa grama, chorando. E os vizinhos tudo em roda. E nós dissemos, nunca mais deixamos de servir o Senhor. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Nunca mais decidimos ali no meio do fogo. Sabe? Ele não consolou nós porque queimou a casa. Porque hoje eu dou graças a Deus que aconteceu tudo aquilo para nós se converter de verdade. Viu? E Deus não consolou nós por isso. Deus não veio consolar nós por causa disso. Tenho certeza. Deus consola aquele que chora porque ele quer a presença de Deus. Chora porque quer a conversão do irmão. Chora porque ele quer mudança e não consegue mudar. Chora porque ele tem sede e não consegue aprender, não consegue andar melhor do que precisa. O 5, vou correr um pouquinho. Bem-aventurados os mansos, porque alcançarão, porque herdarão a terra. Todos mansos, toda aquela pessoa que é mansa, ela herda a terra. Os mansos herdarão a terra. Os mansos fazem negócio bom. Os mansos sabem esperar. Os mansos, eles deixam mais um pouco. Os mansos conseguem, eles ganham, eles recebem a terra. E ele fala na sua palavra em Mateus 11, no versículo 28, ele diz, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venha a mim e eu aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrarei descanso para vossas almas. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quero contar para vocês que eu era bravo. Eu era muito nervoso, eu era bravo, eu era violento. E Deus me amansou. Eu lendo essa palavra, eu andando com o Senhor. Quando eu vi, eu estava manso já. Eu já estava manso. E eu lembro que tinha uma época na minha vida, eu falo com muita autoridade, eu falo isso porque eu vi da minha esposa isso. Ela disse assim, uma vez eu ia num lugar onde disseram que era para mim ir lá dar um testemunho da minha vida. E eu fui, daí eu disse assim, mas com esse testemunho eu vou dar. Daí ela saiu lá fora, diga que você era bravo. Conta lá que você era bravo. Eu vou contar que eu era bravo uma vez, já chega, eu testemunho, porque eles acham que eu sou muito manso, mas eu era muito bravo. E o Senhor me endireitou a minha vida. Sabe, gente, eu quero no final dessa reunião, no final dessa ministração, eu quero orar por todos nós, para que nós chegamos no que o Senhor está falando no Sermão da Montanha. Sabe, Ele está falando para nós.
Nós somos assim ou nós ainda temos que ser assim? Nós crescemos ou não crescemos? Nós somos discípulos de Jesus ou nós somos da multidão? Quem nós somos? Sabe, nós temos que entender isso. Quem nós somos? Nós somos discípulos de Jesus? Queremos crescer em Jesus? Queremos aprender com Jesus para ensinar outras pessoas? Ou nós queremos só ouvir? Ou queremos só fazer isso, né? No 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Todos que têm sede de justiça, todos que têm sede de andar com Deus, todos que têm sede de aprender, Deus dá um jeito. Deus dá um jeito de te ensinar. Lembra de Filipe? Filipe estava deitado, dormindo, e Deus levantou ele. É do Novo Testamento. E o Senhor disse, Filipe, levanta, vai lá atrás do mato. Ele levantou, saiu bem louco, sem saber onde é que ia. Mas ele respeitou, e ele disse, eu vou. E ele levantou e foi lá do outro lado do mato. E tinha uma estrada que vinha de Jerusalém para Jericó. Ele foi do outro lado do mato, olhou. Não sei o que eu vim fazer aqui agora. Deus disse para mim vir aqui. Eu tenho de Deus que era para vir aqui agora. Jesus dá outro comando. Está vendo aquela carroça? Corre do lado daquela carroça. Ele correu do lado da carroça. Aí ele viu o que tinha que fazer. Ele viu que tinha um homem que tinha sede de justiça. Tinha um homem que queria aprender, estava lendo Isaías. Disse, mas você está... Daí ele correu do lado e sabia. O que tu está lendo? Eu estou lendo sobre Isaías. Mas tu está entendendo? Não, porque ninguém me ensina. Aí fez Eliseu entrar para dentro da carroça. Ele entrou dentro da carroça. Eles foram. Ele pregou Jesus. Pregou a nova vida. Pregou tudo para ele. E quando passou, foram caminhando, ele se converteu, ele se encheu de Deus, se encheu das graças de Deus. E quando chegou num riacho assim que ia passar, ele disse, agora falta me batizar, né? Uhum. Então, e o que falta se batizar? Olha a água que tem aí. Pararam a carroça, batizaram o eunuco. É o eunuco que eu estou falando. Batizaram ele, o homem desapareceu. Felipe também foi parar lá em outra cidade. Então se nota assim, que aquele que tem sede de justiça será farto. Vai se encher da sabedoria, vai se encher do Senhor, vai poder falar das coisas de Deus para as outras pessoas, e ele mesmo vai ter sede de justiça e vai conseguir andar no Senhor e falar aquilo que tem que ser falado, né? 7. Bem-aventurados os misericórdios, porque eles alcançarão misericórdia. Quando nós somos misericordiosos por outra pessoa, a misericórdia também vem sobre a gente. Se nós somos misericordiosos pelas pessoas, saiba que a gente está fazendo uma coisa para a gente. Sabe, a gente nunca faz nada para ninguém. Mas pensa que a gente faz. A gente doa uma coisa, pode saber que a gente vai receber o dobro por Deus ou por outra pessoa. Nunca. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada acima do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Sabe? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Sabe, irmãos, nós temos a mente muito poluída. Verdade. Todos nós. Temos uma mente muito poluída. Muito poluída. A nossa mente anda assim, ó. 100%, 100 por hora. Nós precisamos entender que nós temos que ser limpos de coração. Limpo de coração é limpo da nossa mente, é limpo do nosso interior, é limpo da nossa vida. A gente não tem como pensar coração. Coração não é o coração, aquela... Como é que se diz? Aquele membro do corpo, coração? Não, Deus falou coração para nós entender melhor, que é a parte do corpo mais sensível que nós temos, é o coração. Mas não é.
Se um bandido morrer aí e tirar o coração, serve para qualquer um. O coração dele para fazer transplantes. Não é verdade? O coração mesmo da nossa vida é a nossa mentalidade, é a nossa vida. E aqueles que são limpos, limpos de coração, herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós temos que ir limpando a nossa mente, limpando o nosso coração. Tudo que eu estou falando aqui, nós temos sempre, alguma coisa nós temos. Deus está falando aqui para nós, quem nós somos? Quem nós somos? Ou está falando assim, nós vamos chegar lá. Nós chegamos lá. Né? O 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos os pacificadores, aqueles que veem encrenca e não colocam mais a sementinha para a encrenca ficar melhor ainda. Muita gente bota mais a sementinha. Estão encrencando, vou jogar mais a sementinha para ver o que dá isso aí. Isso pode acontecer na vida da gente. Sabe, a gente tem que ver, a encrenca está pegando e eu sou pacificador. Eu vou ver se ajeita. Se eu não ajeitar, então eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto. É melhor ficar quieto do que... Né? Então, a gente tem que lidar com isso. Lidar com essas coisas, né? Então, o 9. É o 9, né? 9. Bem-aventurado... o 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. O 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, dizerem todo o mal contra vós por minha causa. Daí ele bota assim, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Sabe, alegrai-vos, porque é grande, exultai e alegrai-vos, porque assim perseguiram também antes de vós, né? E grande é o vosso galardão. Grande é o vosso galardão. Então ele mostra assim, a nossa salvação não é pelo galardão. A nossa salvação não é pelo mérito de trabalho nosso. Mas o galardão é. Para nós receber o galardão de Deus, para nós receber as coisas de Deus. Isso é aquilo que nós dissemos. O 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, para que ilumine todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sabe, uma pergunta que eu queria fazer: tem alguém glorificando a Deus por causa da sua vida? É uma pergunta da nossa vida. Tem alguém já glorificando a Deus por causa da nossa vida? A gente tem que refletir essas coisas, porque nós precisamos disso. Se tem uma pessoa que glorifica já o nome do Senhor por causa da tua vida, você já deu fruto. Você já deu fruto do Espírito. Alegrai-vos por causa disso. Eu me alegro muito por isso, por ver pessoas glorificando a Deus, sabendo que eu fui um mensageiro. Eu fui um que estive junto,
Sabe, eu fui um que estive junto com a pessoa, e a pessoa cresceu e hoje está dando testemunho. Está glorificando a Deus. Eu me alegro de ver a pessoa que estava lá embaixo, de repente está glorificando a Deus, está falando do Senhor para outras pessoas, mas me dá uma alegria tão grande, sabe? Porque eu sei que eu dei fruto.